Olá vocês! Tudo bem? Continuando com as provas aqui do Banco do Brasil 2023, agora o escriturário agente de tecnologia, os conhecimentos básicos. Bom, um grande banco formará uma comissão que será formada por três de suas funcionárias, Alice, Beatriz e Carla, que eu vou chamar de ABC. Nessa comissão, uma delas será presidente, outra gerente e outra coordenadora, que eu vou chamar de PGC. A distribuição desses cargos deverá necessariamente considerar as quatro seguintes restrições. Bom, essas restrições são todas do tipo se então. Então, elas deverão ser verdadeiras. Então, qualquer que seja a escolha aqui dessas três, tem que satisfazer essas quatro restrições. Então, eu vou chamar de PGC, então, quem vai ser presidente, quem vai ser gerente e quem vai ser coordenadora. Então, eu vou escrever nessa ordem aqui. A primeira letra da funcionária, representará a presidente. A segunda letra representará a gerente e a terceira letra, Carla. Desculpa, a coordenação. Bom, então aqui é o seguinte. Como aqui é um se então quer dizer o seguinte, que ela é verdadeira se as duas forem verdadeiras, se a primeira for falsa e a segunda verdadeira, e a primeira e a segunda falsas. Então, eu vou considerar então que as duas são verdadeiras. Então, se Carla for gerente e Beatriz será presidente, então vai ficar desse jeito. Beatriz presidente, Carla gerente e, obviamente, a Alice vai ser coordenadora. Bom, agora no FV. Então, a segunda é verdadeira. Então, Beatriz será presidente. Então, ela ficou na primeira posição. E aí, a Carla for gerente, é falso. Então, a Carla tem que ficar na terceira posição. Então, pode ser essa sequência aqui. Agora, as duas falsas. Então, se as duas forem falsas, Carla não é gerente. Então, Carla não pode estar no meio. Então, ela pode estar aqui, aqui, pode estar aqui ou aqui. E tem mais. Beatriz também não pode ser presidente. Quer dizer que Beatriz não pode estar na primeira posição. Então, só tem essas duas opções aí. A número 2. Vou fazer a mesma coisa. Alice presidente, então começa com ela. E a Carla será gerente. Carla é a segunda e Beatriz vai ser a coordenadora. Agora, se a primeira for falsa, a segunda verdadeira. Considerando a segunda verdadeira, Carla terá de ser gerente. Então, Carla vai ficar na segunda posição. E aí, Alice for presidente, no caso, não poderá ser presidente. Então, ela não pode ficar na primeira posição. No caso, as duas falsas. Então, Alice não pode ser presidente. Então, ela não pode estar na primeira posição. E Carla terá de ser gerente. Então, Carla não pode estar na segunda posição. Então, eu só tenho essas três opções. Item 3. Se Beatriz não for a coordenadora, é verdade. Alice terá de ser gerente, também é verdade. Então, Alice ser gerente, ela tem que ficar na segunda posição. Então, aqui está, segunda posição. E da Beatriz não for coordenadora, então a Beatriz não pode estar aqui, só pode estar nessa posição. Logo, ficamos assim. Agora, falso e verdadeiro. Então, Alice terá de ser gerente. Então, Alice ficou aqui na segunda posição. E Carla terá de ser gerente. Desculpa, eu estou na terceira, eu confundi. Alice terá de ser gerente, então ficou aqui na segunda posição. Beleza. E se Beatriz não for coordenadora, quer dizer que ela vai ser coordenadora. Então, Beatriz fica na terceira posição. Obviamente, Carla fica na primeira. Agora, as duas serem falsas. Se Beatriz não for coordenadora, quer dizer que o falso ela é ser coordenadora. Então, Beatriz fica aqui no último. E
Alice terá de ser a gerente. Então, Alice não pode ser gerente, porque é falso. Então, ela vai ser presidente. Aí o C entra aqui, a Carla. Quarta opção, vamos ter, se Carla for a coordenadora, então Carla fica na terceira posição. E Alice vai ser gerente. Então, a Beatriz vai ser gerente. Então, Beatriz fica no meio, obviamente, a Alice fica aqui. Agora, FV. Então, essa aqui é verdadeira, Beatriz terá de ser gerente, então ela fica no meio. E Carla for a coordenadora, aí é falso, então ela não pode ficar aqui, vai ter que ficar aqui. Agora, as duas falsas. Então, se Carla for a coordenadora, ela não pode ser coordenadora, então ela pode ficar aqui ou aqui. Aqui também, né? Óbvio. Agora, Beatriz não pode ser gerente, então Beatriz não pode ficar no meio. Então, tá aí essas posições. Bom, agora eu tenho que manter o seguinte, para essas quatro, qual escolha aparece nas quatro. Então, veja, BCA aparece aqui e não aparece aqui, então não pode. BAC aparece aqui e não aparece aqui. CBA aparece aqui, não aparece aqui. CAB aparece aqui e aparece aqui. Então é essa. CAB é a resposta. É a única que aparece em todas. Então CAB é a resposta. Quer dizer, C é a presidente, Alice é a gerente e Beatriz é a coordenadora. Então, Carla vai ser presidente, Alice é gerente e a Beatriz coordenadora. Tranquilo? Oh, mas é a minha netinha que está atrapalhando, ela quer desenhar. Espera aí. Ei, danada. Toma, vai, desenha aí. Uma fábrica. Isso. Aí, desenha aí. Uma fábrica vende mensalmente 200 malas a R$300. O departamento de vendas trabalha com a hipótese de que cada aumento de R$10 no preço de cada mala implica a venda mensal de 20 malas a menos. Por exemplo, em um mês em que cada mala foi vendida por R$320, é porque aumentou, então 10, aumentou 20, então foram 2 vezes 20, 40. Então 200 menos 40, 160. Suponha que a hipótese esteja correta e que em um determinado mês cada mala foi vendida por 300 mais 10x. Então, como é que eu poderia fazer para calcular quanto que arrecadou, né? Y. Então, Y vai ficar 300 mais 10x, que seria o quê? O preço. Então, esse é o preço, o arrecadado é o preço vezes a quantidade vendida. Né? Ora, por que diminuir 10? Porque aqui é 20. Ora, porque aqui está falando para cada 10 diminui 20 malas, né? Tá certo? Então ficou 200 menos 20x. Fazendo essas continhas aí, vamos obter isso e depois isso aqui. Né? Veja que quando eu aumento 10, o outro diminui 20. Por isso que ficou esse menos 20 aqui. No primeiro dia de agosto foram registradas 180 reclamações em um órgão de defesa do consumidor. No dia seguinte foram registradas 184. E assim foi, a cada dia 4 reclamações a mais do dia anterior, durante todos os 31 dias do mês de agosto. Então é uma PA, né? Então o termo geral, A31, que vai ser o último dia do mês de março, vai ser o A1 mais N menos 1 vezes a razão. Fazendo essa continha vamos obter isso, fazendo essa continha vamos obter isso, e por fim, no último dia de março, então, terão 300 reclamações. Bom, como ele quer o total de reclamações, eu vou pegar e calcular a soma. É o A1 mais o AN vezes N sobre 2. Então, fazendo essa continha, vamos obter isso. Fazendo essa continha, vamos obter isso.
Em um pacote, algumas cédulas de R$10, algumas de 20, algumas de 50. Ao todo são 68 cédulas. Então vamos escrever isso aqui. Cédulas de 10, de 20 e de 50. Então 68. E elas vão totalizar 1.380. Sabendo que contando só as cédulas de 50, obtemos 550. Ora, então aqui dá para determinar o número de cédulas de 50. Então, o total é 550, dividido por 50 vai dar 11. Então, eu vou ter 11 cédulas de 50. E contando só as de cédulas de 20, obtemos 520. Ora, então, a de 20 é 520 sobre 20, vai dar 26. Nesse pacote, o número de cédulas de R$10 é igual a... Olha, só substituir então aqui. Então, ficamos assim, fazendo essa continha, vamos obter 31. Agora são H horas e M minutos. Considerando-se apenas as 24 horas do dia de hoje, 3/7 do tempo que já se passou corresponde exatamente ao tempo que falta para meia-noite. Então, quanto é H mais M? Bom, então vamos pensar que as horas, vamos pensar em minutos. Então, vamos supor que sejam X minutos que já se passaram. Então, 3/7 do que se passou vai ser igual exatamente o tempo que falta para meia-noite. Ora, 24 horas são 1.440 minutos, menos o número de minutos que já passou. Portanto, fazendo essa continha, vamos obter, multiplicando por 7, vai ter isso aí. Fazendo essa continha, vamos obter, então, 1.008 minutos. Ora, 1.008 minutos dividido por 60 vão ser 16 horas e vai restar 48. Logo, a hora, então, que ele estava falando, né? Agora são H horas e M minutos. Então, era 16 horas e 48 minutos. Como ele quer H mais M, então 16 mais 48, 64. Valeu, pessoal. Um abraço. Até o próximo.